Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, programa favorito do GOI brasileiro. É... E hoje a gente vai falar sobre a criação de um partido nacionalista, né? Ontem, como vocês sabem, ou não, eu tava. Eu participei junto com o Rubão e o Carlos Velasco da entrevista do Aldo Rebelo, que foi feita no canal Geoforça. Foi uma ótima entrevista, recomendo que assistam. Tá lá no canal Geoforça. E eu encaminhei para o Aldo Rebelo uma pergunta especificamente sobre a necessidade, o interesse ou viabilidade da criação de um partido nacionalista. Por quê? Porque vejam só, ele anos atrás entrou no PSB e botaram ali o Joaquim Barbosa para atrapalhar a pré-candidatura dele. Daí no PDT não teve apoio, né? Não teve apoio. Também puxaram o tapete dele. Agora no Democracia Cristã, de novo estão tentando puxar o tapete dele. Evidentemente o Aldo Rebelo ele vai judicializar essa questão aí de Joaquim Barbosa, expulsão de partido e por aí vai. Isso aí vai ser decidido no âmbito do judiciário, não foi decidido, ok? Porém, aí eu lancei essa pergunta, né? Considerando tudo isso que tem acontecido, será que talvez não seria o momento que, apesar das dificuldades, nós nos encaminhemos na direção da construção de um partido político próprio, nacionalista, que seja nosso e que, portanto, não possa ser objeto aí de compra e venda. Porque assim, pessoal, no Brasil, é... partido político é pessoa jurídica de direito privado, né? Então a gente fica sabendo aí de muito compra e vende nesse âmbito dos partidos políticos, ok? E enquanto os partidos políticos forem legendas de aluguel, realmente fica bastante difícil. Né? Não deu nem tempo dos nacionalistas fincarem pé no partido. Não deu nem tempo, tá? Ah, então vamos lá, quais que seriam as dificuldades? Né? Eu não vou relatar todos os passos da criação de um partido político, eu vou naquilo que importa. Né? Existe uma série de procedimentos burocráticos e, de um modo geral, hoje, para você criar um partido político, você precisa de aproximadamente 550 mil assinaturas. O número ele é sempre atualizado conforme a última votação para a Câmara, de modo que, por exemplo, a partir das eleições desse ano, pode ser que o número mude para mais ou até mesmo para menos, ok? Isso vai variar. Como se exclui da contabilidade brancos e nulos, tá? Pode ser até que diminua, né? Pode ser que se torne mais fácil nesse âmbito da quantidade de assinaturas, ok? Bem, então tem esse requisito da quantidade de assinaturas que demonstram apoio popular. Hoje em dia está aproximadamente ali em 550 mil assinaturas. Essas assinaturas elas precisam estar espalhadas por 9 estados. Elas precisam estar espalhadas por 9 estados. E nesses estados elas têm que corresponder, se eu não me engano, a 0,1% do. Acho que do eleitorado, dos votos válidos nas últimas eleições. Alguma coisa desse tipo, ok? Considerando a burocracia, né, a abertura até no cartório, ação judicial, a própria coleta de assinaturas em si, na média, o custo de criação do partido tem sido aproximadamente entre 350 e 400 mil reais, 450 mil reais. Ok? Essa é a média de dinheiro gasto na criação de um partido. Isso é só para que o pessoal tenha uma noção. A gente pode dar alguns passos atrás para repassar a questão do porquê
é importante a criação de um partido nacionalista. Existe algum partido nacionalista no Brasil hoje? Não. Em várias ocasiões, tentou-se vender a mentira de que o partido X ou Y era um partido nacionalista apenas esperando uma renovação. Ok? É o que se tem vendido. Vendeu-se esse peixe em relação ao PDT e uma série de outros partidos. Porém, quando a gente fala aqui em nacionalismo, a gente não está falando daquele mero sentimentalismo, que também recebe o nome de nacionalismo, que pode afetar, tomar conta do coração de uma pessoa liberal, né? Direitista, conservadora, reacionária, comunista, até anarquista, social-democrata e assim por diante. A gente não está falando de um sentimento. A gente está falando de algo como uma postura política mais específica, uma posição política mais específica, que seja transcendente e equidistante em relação a tudo aquilo que se convencionou chamar de direita e a tudo aquilo que se convencionou chamar de esquerda, pelo fato de que, de modo geral, se trataria aí, em alguma medida, até de uma síntese entre posições de direita e de esquerda e mesmo uma superação dessas posições, ok? Portanto, não dá para categorizar um partido como o PDT, o antigo PRTB, o PTB, por exemplo, do Roberto Jefferson, o PL, o PT, ou mesmo alas do PT, né, como sendo nacionalistas. Não são. Essas formações políticas não são propriamente nacionalistas. Ok? Porque aqui a gente está já assumindo, porque é o que me parece relevante, conveniente para a nossa discussão, nós estamos assumindo uma perspectiva dissidente em relação à categoria nacionalismo. Estamos chamando de nacionalismo tudo aquilo que é derivado da terceira posição, da quarta posição e das franjas, por assim dizer, heterodoxas, rebeldes, hereges, né? Da direita e da esquerda, ou seja, ali do liberalismo e do comunismo barra socialismo, né? Ou as sínteses entre essas heresias, né? Então a gente está falando aqui de algo que abarca, num sentido mais geral, todos esses setores, e portanto é algo que se distingue de qualquer sentimento nacionalista que possa existir num PDT, num PL, num PT, às vezes diante de alguma pressão internacional, daí, por exemplo, na época que você tinha o governo do Bolsonaro, os Estados Unidos do Biden enchendo o saco do Brasil, a França do Macron enchendo o saco do Brasil, Bolsonaro batia no peito, nacionalismo, patriotismo e por aí vai. Ou agora, Trump enchendo o saco, aí o Lula se coloca aí como nacionalista, como patriota, ok? A gente não está falando de absolutamente nada disso e de nada que tenha qualquer contato com isso. A gente está falando de algo mais profundo, ok? E, portanto, não existe um partido político nacionalista no Brasil. Os nacionalistas que acham que precisam se engajar na política partidária, eles têm entrado em vários partidos, mas não existe um partido político nacionalista nesse sentido dissidente, ok? No Brasil não existe. Então pode ser relevante. Machado, eu não creio na democracia, não creio nas eleições, eu não creio em nada disso. Será que a gente deveria ter um partido mesmo? Pessoal, eu vou dar para vocês aí uma pílula vermelha dentro da pílula vermelha.
uma das funções principais de um partido, eu não vou colocar a principal, né, porque aí é discutível, mas uma das principais funções de um partido é consolidar um campo político, um movimento, às vezes uma constelação de movimentos, em um exército disciplinado e hierarquizado. Entendem? O partido possui funções para além das eleições. Vamos supor que eu estivesse chegando agora diante, né, desse panorama brasileiro e você tem aí uma proliferação de movimentos, canais, projetos, etc., de orientação nacionalista, atuando de forma não coordenada, com poucos vínculos entre si, exceto os vínculos da cortesia, muitas vezes. O fulano convidou o Beltrano para participar do não sei o quê, e não sei quem convidou de volta, né, em agradecimento e assim por diante. Mas não tem realmente coordenação. Eles não atuam conforme uma estratégia e um conjunto de táticas bem estabelecidas, ok? Eu diria de primeira, essa massa amorfa, porque é uma massa amorfa, precisa ser consolidada num todo orgânico e hierarquizado. E qual que é o molde, né, a forma que vai ser sobreposta, imposta a essa matéria, a essa massa, para gerar, né, esse movimento organizado, esse exército disciplinado, essa elite, essa vanguarda, ou qualquer que seja o termo que a gente queira utilizar. É o partido. É reunir todo mundo num mesmo partido, em que todo mundo vai ter uma função, todo mundo vai ter deveres, terão direitos, terão suas competências territoriais, né? Você terá vários líderes e a posição de liderança dessas figuras carismáticas estará ali consolidada, por exemplo, né? E isso, para além das eleições, é importante. É importante, por exemplo, inclusive, até para se travar a guerra cultural, né? Porque a guerra cultural é uma das maneiras pelas quais uma, uma organização, um movimento, um partido, um projeto, uma ideologia conquista poder, né? Quando você consegue impor o seu léxico, o seu vocabulário, as suas definições conceituais, os seus símbolos, os seus valores, mesmo sem estar no poder. É a guerra cultural, é o combate cultural, é a disputa pela hegemonia cultural a partir da posição da contra-hegemonia. Isso também é melhor travado se nós estivermos num partido. Porque aí, por exemplo, o diretório nacional ou um diretório setorial específico vai, por exemplo, baixar determinadas diretrizes e aí os 10, 15, 20 canais, né, de YouTube, por exemplo, a título de exemplo, tá? Muitos dos quais têm os seus públicos de nicho, vai ter gente, é claro, tem muitos que assistem 2, 3, 4 canais aí do campo nacionalista. Tem vários que assistem um só, ok? Tem vários que assistem um só, tá? Então tem algo compartilhado, mas também tem muito de bolha, né? Porém, baixou a diretriz, todos os canais vão, por exemplo, lançar um vídeo num determinado prazo sobre um mesmo tema, mesmo que tenham abordagens diferentes. E isso vai espalhando determinadas narrativas, determinados conceitos, vocabulários e assim por diante. E por que, que a pessoa. Por que, que não se faz isso, né? Por que, que não se faz isso? Né? Vou comentar sobre isso. Mas isso vai acontecer. Ou então, por exemplo, algo que eu sempre aponto, né? Algo que eu sempre aponto é o seguinte.
nenhum projeto cresce, se torna popular, ascende, apoiado num homem só. Nenhum. O PT não fez isso. O PL não fez isso. Né? No caso, o bolsonarismo não fez isso. Nenhum projeto cresce nas costas de um homem só. O exército, se tem um general, ou até melhor, marechal, precisa ter, né, coronéis, majores, capitães, tenentes, né, e sargentos. Tá ok? Não é só. A internet tem muito disso, né? É a massa de fãs que ficam na internet iguais a passarinhos, né? Querendo me dá o conteúdo, me dá o conteúdo, me dá o conteúdo. E tá lá o influenciador, como se fosse, né, um guru, sozinho, despejando conteúdo, às vezes lope até, para baixo da goela desses pintos aí, passarinhos, que são a audiência. Porque essa é a relação muitas vezes estabelecida. Então a massa aí, um vídeo aí, esses vídeos aí do meu canal, eles pegam aí alguma coisa entre, sei lá, 2.000 e 3.000 visualizações, né? A maioria das pessoas vai ter essa relação, né? Vai ficar ali, Machado, me dá o conteúdo, né? E é isso, termina aí, ok? Termina aí. A pessoa não vai fazer nada além disso. Não funciona assim. Não tem como. Nada vai funcionar se for assim. Ok? E muitas vezes o. Nem de baixo, nem de cima se consegue visualizar muito isso. Né? Ou se consegue visualizar, por exemplo, a importância dessas lideranças intermediárias. Vamos lá, pessoal. Isso é importante especialmente para o âmbito da publicidade, né? Para o âmbito da publicidade. Eu estava lendo um livro interessante e tinha um capítulo que comentava sobre a retórica de Aristóteles. E o capítulo, enfim, o autor, em dado momento, ele reclama, ele lamenta a decadência dessa disciplina da retórica, enquanto algo que se aprende e se pratica. Porém, ele também, em contraponto a si mesmo, ele coloca ali a citação de um outro autor que comenta que a retórica, de um modo geral, ela foi substituída pelo marketing, propaganda e publicidade, tá? É um insight interessante, em parte óbvio, mas em parte tem algo aí de interessante mesmo, e de fato me parece verdadeiro. E tal como na política clássica, uma parte significativa da atividade política é a retórica, né? Esse exercício de apresentação de determinados pontos para o convencimento de um público ou de um interlocutor, boa parte disso é substituído pela propaganda, né? E hoje essa propaganda é virtual, tá? Um post na internet de uma pessoa que tem capilaridade vai muito mais longe do que uma equipe de 5 Zé distribuindo santinho, certo? Ainda que não se possa desprezar esses métodos mais clássicos de propaganda política brasileira, ainda assim o meio virtual ele tem um papel hoje central. Muitas vezes o meio virtual é até mais importante do que as táticas clássicas de propaganda política brasileira. E o que a gente vê? O que a gente vê é o seguinte: como é que um post viraliza? E por que um post viraliza? E aqui não é a questão, ele tem que ser bem escrito e conciso, e tem que ter uma imagem, etc, etc, etc. Não é isso. E aqui, obviamente, estou falando do X, porque o X é a rede social de política do Brasil, ok?
Não é o Instagram, ainda que ele seja bem útil. O TikTok está crescendo, mas ainda é o X, a rede social de propaganda política no Brasil, tá ok? De discussão política. Vocês vão ver que funciona da seguinte maneira. Uma conta grande, por exemplo, lança algo, veicula alguma coisa, e aqui vamos colocar conta grande como sendo uma conta de aproximadamente 100 mil seguidores ou mais. E aí você vai ter 3 ou 4 seguidores com mais ou menos a metade desse número de seguidores que vai retweetar alguns desses, talvez todos, com alguma legenda, o que é até melhor, né? Só que esses, que vejam só, esses, por exemplo, 40, 50 mil seguidores de cada uma dessas contas secundárias, não são os mesmos entre si. São pessoas que muitas vezes não seguem uns aos outros, não seguem aquela conta maior, tá? E aí, esses caras vão ter ali seguidores, né? Cada um deles, uns 2, 3, 4, que tem 20 mil seguidores, que vão compartilhar essa informação daquela primeira conta, aquele post. E por sua vez, esses vão ter caras com 10 mil seguidores, que vão ter caras com 5 mil seguidores, e aí aquela massa de pessoas que tem entre, sei lá, 50 e 500 seguidores, 1000 seguidores, ok? É assim que funciona. E aí quando você vai ver, a postagem teve 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações, e isso é coordenado, tá? Não é espontâneo. Não é espontâneo. Funciona assim no bolsonarismo, por exemplo. O ativismo virtual no bolsonarismo funciona bastante assim, né? Muitos caras ali sabem o que fazer, têm os seus elos, né, intermediários com Jair Bolsonaro ou com outro. Os filhos funcionam com uma primeira linha de difusão, né, Eduardo, Carlos e Flávio. Cada um desses tem até os seus seguidores mais específicos. Eles vão, direcionam e vai em cascata. E aí você consegue viralizar com maior facilidade. A máquina bolsonarista funcionava com mais perfeição da época que vai logo antes da campanha presidencial do Bolsonaro, a primeira, até aproximadamente a derrota do bolsonarismo, ou um pouco antes, né? Porque o bolsonarismo já havia entrado em decadência com o Bolsonaro ainda no poder. Né? Isso, bolsonarismo enquanto máquina de propaganda, tá? Então funciona assim, pessoal. É tiro e queda. E aí, como é que você consegue formar esse pessoal que tem, né, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores? Quando a conta grande compartilha os seus tenentes, capitães e coronéis designados para que sejam seguidos por outras pessoas. Né? Então, por exemplo, compartilha principalmente aqueles que seriam os coronéis com alguma frequência. De vez em quando compartilha outras contas que são pensadas ali para serem líderes mais intermediários. Ok? Pô, eu não vou nem dar um exemplo citando o nome, mas, por exemplo, conheço um influenciador importante do bolsonarismo que tinha uma conta minúscula, mais ou menos, tá? Tinha ali 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, algo do tipo, 10 mil. E aí, o Jair Bolsonaro compartilhou algumas vezes e os filhos do Bolsonaro começaram a compartilhar com frequência. Rapidamente, aquela conta alcançou 1 milhão de seguidores, 2 milhões, eu não sei quantos seguidores essa conta que eu estou, né, mencionando aqui tem. Mas isso funciona. E é assim que funciona. Eu já tentei sugerir isso umas 2, 3 ou 4 vezes. Tá ok? Não foi comprado. Tá? Mas é assim que funciona. E eu digo isso pelo seguinte. Quando a gente fala em construir um partido nacionalista,
não é um trabalho que a gente vai desempenhar amanhã. Por quê? Porque olha só, a partir do momento que você registra o partido, tu tem 2 anos para conseguir as 550 mil assinaturas. Mas você não pode correr atrás de 550 mil assinaturas. Se você correr atrás de 550 mil assinaturas, o projeto vai fracassar. Por quê? Porque algo entre 10% e 30% das assinaturas coletadas vai ser impugnada judicialmente. Né? O juiz na canetada vai dizer, não vale. Por quê? Porque fulano aqui tá com o sobrenome errado, esse CPF aqui tá errado, não sei quem que assinou, já tá inscrito num partido, e por aí vai. Vão anular de 10% a 30% das assinaturas que você coletar. Portanto, você tem que buscar algo entre 40% e 50% além do número mínimo de assinaturas. Portanto, vamos arredondando tudo, 800 mil assinaturas aproximadamente, tá? Em 2 anos, ok? 800 mil assinaturas em 2 anos. É isso que você tem que conseguir. E claro, apresentando para homologação de pouquinho em pouquinho, para você não chegar lá com as 800 mil, 50% aqui é inválido. Né? Os caras são safados, tá? Estão tentando criar barreiras para formalização de novos partidos políticos. A gente sabe disso. Okay? Então você vai apresentando de pouquinho em pouquinho para não ter... para pegar os caras na surdina, por assim dizer. Tá ok? Para pegar os caras. Porque aí, se você vai de meses em meses levando lá, muda o juiz e por aí vai. Tá ok? Então é assim que tem que ser. Porém, isso não vai ser conseguido. Vamos supor que a gente faça uma reunião, né? Reunião do campo nacionalista. Vamos formar o partido. Amanhã a gente começa a correr atrás de assinatura. A gente não vai conseguir. Por que a gente não vai conseguir? Porque o partido já tem que existir antes de existir. Concordam comigo? Percebem? Para que o partido consiga ser formalizado, ele já tem que existir. Certo? O que eu quero dizer com isso? Para você conseguir finalizar o partido, fechar o partido, cumprindo todos os critérios, a sua forma já tem que pré-existir enquanto movimento. Ele já tem que ter diretórios nacionais, diretórios estaduais, pode ter outros nomes, comitê central, célula, o caralho que seja. Mas ele tem que ter os diretórios, os setores temáticos, ele tem que ter militância de base, essa militância de base tem que estar treinada, eles têm que ter ali estatuto, manifesto, princípios, valores, todo mundo razoavelmente bem educado nesses princípios e valores. A militância tem que ter uma praxis de ação. Os vários setores têm que estar bem ajustados, por assim dizer, com uma praxis de ação. Então, se você tem que ter um setor jurídico, obviamente, e o setor jurídico já tem que estar ali, processando quem falou mal, entrando com a ação no STF pedindo não sei o que lá, entrando com a ação não sei aonde. O núcleo jurídico tem que estar a toda já, né? Se você vai ter aí uma militância de base, o pessoal tem que estar na rua, agitando. As redes sociais têm que estar bombando, ok? Tem que estar viralizando direto. Tá? As mídias vinculadas, os canais vinculados. Você tem que ter já uma prática cultural. Tem que conseguir, por exemplo, uma rádio, que vai ser a rádio do movimento, um espaço em TV comunitária. Tudo isso antes do partido. Sabe por quê? Porque aí sim, você, com, por exemplo, 10 mil, você com algo entre 5 mil e 20 mil pessoas comprometidas, ou seja, os militantes do movimento, os membros do movimento, você consegue reunir as assinaturas até relativamente rápido. Tá? Se você criar o partido antes de criar o partido, você consegue criar o partido. Agora, se você quiser
né? Ah, preguiça, né? Ah, não precisa disso tudo não. Só ter um dinheiro. Tá entendendo? Aí você não vai criar o partido. Se você não criar o partido antes de criar o partido, você não vai conseguir criar o partido. Certo? Essa é a questão, né? A grande questão, a questão fundamental da criação do Partido Nacionalista é que o partido que a gente fala precisa ser apenas a formalização jurídica de um partido já existente e que já funcione bem e que já tenha algum grau de sucesso em várias outras atividades, né? Que já tenha ramificações, braços, subdivisões, setores funcionando, milhares de pessoas como membros já, tá? Esse que é o desafio. Esse que é o desafio. Para isso, evidentemente, você tem que ter, né, essa praxis da formação de líderes intermediários, partindo da liderança máxima, e os líderes intermediários atuando, né, como caixas de ressonância da liderança máxima, e também construindo as próprias narrativas e, por sua vez, sendo difundidos por caixas de ressonância menores, tá? E, enfim, recrutando, organizando eventos e aí montando, né, o movimento, células, diretórios, organizando tudo isso e tocando isso para frente. E aí você consegue eventualmente montar um partido político, que me parece fundamental. Me parece que nada vai não conseguiremos alcançar os resultados que queremos sem um partido político. E os resultados que queremos vão além de ganhar eleições. Implicam também dominar um debate político, dominar o debate cultural, pautar, certo? E assim por diante, ok? Tudo isso me parece fundamental. Me parece que sem essa consciência, sem essa compreensão, a gente vai dar murro em ponta de faca. Mas Machado quer dizer então que tem que esperar criar o Partido Nacionalista para antes, tem, como você falou, né, Machado? Criar um movimento nacionalista para poder disputar a eleição. Não. Eu acredito que, uh, a não ser que haja uma grande reviravolta em relação ao DC, o que a essa altura só pode acontecer judicialmente, é perfeitamente legítimo que todos aqueles que possam entrem em qualquer partido político que seja receptivo para essa pessoa e dispute as eleições, né? Preferencialmente, creio eu que o mais interessante é disputar eleições para o legislativo, porque aí conseguindo algum espaço, e é claro que vai ser mais fácil, né, para vereador, deputado estadual e por aí vai, você vai conseguindo galgar posições até um ponto em que você vai estar ajudando o movimento, dando, né, abrindo mais audiência para o movimento, ajudando financeiramente, empregando camaradas. E aí quando o partido tiver formado, dá para você fazer a transição, né? Esses eventuais políticos eleitos podem fazer a transição para esse novo partido, para o partido já formado, né? Então assim, pessoal, é um desafio, é um desafio. E o desafio é até maior do que as pessoas. Porque, de modo geral, eu não sei se é porque brasileiro é preguiçoso. O brasileiro ele tá interessado muitas vezes só na burocracia, né? No mínimo. Ele quer fazer o mínimo. Ah, vamos montar um partido, então vamos. Amanhã a gente começa aí a fazer, né? A coletar assinatura. Não. Olha só. Existem coisas que você não pode ficar tentando e fracassando até conseguir. Porque se você tentar e fracassar, a vontade, ela desaba, ela colapsa, ela desmorona. Existem coisas, e penso eu que um projeto de formação de partido sem uma máquina de dinheiro por trás de si, ela tem que ser cirúrgica. Você tem que acertar de primeira. E para você acertar de primeira, é aquele tipo de caso em que você tem que ganhar a batalha
antes de entrar no campo de batalha. Puro Sun Tzu. Você tem que ter o partido pronto antes de entrar judicialmente com ele, ou enfim, antes de começar a coletar as assinaturas. Porque 2 anos parece muito, mas é pouco. Por exemplo, eu não vou coletar assinatura de dezembro até o carnaval. Quem é que vai coletar assinatura em janeiro? Tá? Ano nem começou. Daí já tira aí uns 3 anos, né? Uns 3 meses do ano. Tá? Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem família, todo mundo tem problema, todo mundo é assaltado, sei lá, apanha, treina, quer viajar, tá? Se o kickstart, se o pontapé inicial for o nível de articulação que temos hoje, por mais que tenhamos muitos seguidores, eu tenho quase 40 mil no X, né? Tem uns canais aí, parceiros, que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil seguidores. É uma moleza. Com o nível atual de articulação e organização que temos, a gente não vai conseguir criar o Partido Nacionalista, tá? É a sentença que eu dou. A condenação que eu baixo aqui, né? Portanto, diante dessa necessidade de criar o Partido Nacionalista, é necessário trabalhar para a criação do Partido Nacionalista antes que possamos criar o Partido Nacionalista. Porque aí, criando, antes de criá-lo, o teremos, certo? Essa é a pílula vermelha de hoje. Meditem, né, nessas reflexões. E, na verdade, eu vou continuar porque eu tenho coisa aqui para falar, ok? Não terminei, mas eu vou tentar fechar em 40 minutos. Então eu tenho mais 3 minutos. Pessoal, olha só. A história do nacionalismo brasileiro é uma história permeada por várias ideologias nacionalistas, várias ideologias, vertentes, escolas de interpretação e assim por diante. A maioria delas se odeiam mutuamente, passam o tempo todo na internet discutindo, tretando entre si. Porém, um partido nacionalista, para ele funcionar, ele vai ter que ser capaz de atuar como container, como continente para tudo isso. Porque a posição que devemos assumir é a de sermos a superação dialética de todas essas posições passadas. Portanto, um partido nacionalista a ser formado, ele tem que abrigar monarquistas e republicanos. Ele tem que abrigar varguistas e integralistas. Ele tem que abrigar trabalhistas e, sei lá, qual que é o termo? Militaristas, né? Entusiastas do regime militar. Ele tem que ser capaz disso. Essas e várias outras vertentes, tendências, preferências. Por mais que seja um partido que necessariamente deve reconhecer o fundamento católico do nosso país, vai ter que ser um partido dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos ateus, dos espíritas, dos macumbeiros e do que quer que seja. Tá? Ele tem que ser, enquanto ferramenta política, enquanto plataforma para a construção de uma vanguarda, algo que está acima desses dissensos, dessas antíteses. Tem que ser algo quase como aquela ideia hegeliana de Estado. O Estado no Estado. O partido, ele já tem que ser o Estado dentro do Estado. Como aquele continente absoluto que abriga todos os contraditórios. Ok? Aí agora sim eu posso finalizar essa pílula vermelha de hoje. Então são vários aspectos fundamentais nessa questão do partido político nacionalista. Vocês precisam refletir sobre isso e vocês já precisam se preparar para isso, né?
Porque essa luta não vai ser travada por Rafael Machado. Porque, convenhamos, não vou ser exatamente eu apenas, né? E não pode ser eu apenas que vou estar na rua coletando assinatura. Vão ser vocês. É você! Você que tá me assistindo, seu desgraçado. Não é que tá se perguntando, caralho, eu? Sim, você. É você que vai estar na rua coletando assinatura. Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua namorada, dos seus primos, dos seus colegas da faculdade. Não vai nem perguntar, não, se você acredita ou não acredita. Não, não, não. Ô, mano, vem cá. Assina aqui. Se tem inimigo, desce a porrada no seu inimigo, obriga ele a assinar ali a criação do partido pra não apanhar mais, né? Cobra alguém, enche de porrada, força a assinar ali, e é isso aí, beleza. Tamo junto. Então, ok? Mas são vocês que vão fazer isso, tá? Fundamentalmente, não vai. Você acha que vai ser o Aldo Rebelo, vai montar ali uma. Botar uma mesinha, uma cadeirinha. Assinem a criação do Partido Nacionalista? Não, né, pessoal? São vocês. Então vocês têm que perder essa mentalidade de plateia. Ah, seria muito legal se conseguissem, né? Ô, prometo votar em vocês. Porra, pega o seu voto e enfia no cu. Tá ok? Ou você tá na linha de frente, ou não queremos você. Tá ok? E aí agora sim a gente terminou a pílula vermelha. É isso aí, pessoal. Até a próxima.